Então, boa tarde, turma. Geometria na Educação Básica, aula do dia 28 de junho de 2021. Hoje nós vamos conversar sobre a oficina 2 de investigações na aula de geometria, cujo título é Dobras e Cortes. Eu já andei fazendo uns comentários lá no fórum, nos fóruns, e aí eu quero começar ouvindo vocês sobre a oficina, sobre a experiência de fazer a oficina, sobre assuntos em gerais que estão ao redor dessa experiência. Quem quer começar a falar? Eu começo então, já que tem tanta gente. Eu pensei que ia ser. Você está me ouvindo? Tá. Quando eu comecei a fazer essas investigações, as primeiras dobras com uma e duas achei meio sem graça, assim. Já entendi a ideia. Mas quando vai aumentando, aí eu achei que vai ficando mais interessante. Eu até queria perguntar se você ou algum aluno seu orientando já fez esse tipo de investigação no ensino médio e no ensino básico para ver a diferença, porque eu acho que você mostra uma coisa dessa para criança, né, para o ensino fundamental. Talvez os meninos fiquem curiosos, né, para saber por que isso acontece, sabe? Ô, Rafael, eu só fiz essa oficina com alunos da licenciatura, com todos os Entendi. professores, né? Com a educação fundamental, não, com o ensino fundamental, não, né? Nem médio, né? Agora, não sei se... bom, eu não conheço nenhum relato de algum ex-aluno meu que tenha feito, para te dar um retorno sobre isso, não. Mas, assim, eu acho que investigações, de maneira geral, provocam uma grande curiosidade nos alunos e bastante envolvimento. Quando eu vi lá 5 dobras, é porque uma vez aquelas pesquisas que a gente faz de curioso, às vezes tem até a equação matemática que dá quantas dobras você consegue fazer no papel, dado a área dele. Você já viu isso? Aí quando eu vi 5 dobras, eu falei, como é que vai dobrar por 5 a folha A4? Porque se eu não me engano já fica bem difícil. Mas até que dá para fazer. Fica meio estranho, meio doloroso nos dedos, mas dá para fazer 5. Ainda bem que não vai além disso. Não, mas aí eu vou até adiantar uma das questões que eu coloquei aqui para discutir com vocês, que é essa limitação física, né, de não conseguir dobrar e às vezes, e muito menos cortar, né, quando você tem muitas dobras, né? Isso não teve algum grupo que falou que isso era uma limitação da oficina. Eu acho que isso é uma potencialidade para trabalhar com abstração, porque a ideia ali exatamente, Jonathan, oportunidade para abstração. Porque como a gente chega numa limitação física, e eu pergunto para N dobras, afinal de contas, né, você não consegue dobrar infinitamente, né? E aí você vai ter que abstrair. Se eu não me Isso não é engano, problema, isso é solução. eu sei que cresce muito a partir de 6 dobras, se eu não me engano, já ficam umas folhas de um tamanho ridículo, assim, sabe? Ridículo no sentido de a área de um país, quase, sabe? É engraçado isso. Mas não, mas a ideia é exatamente separar com umas 3 dobras só, né? E observar padrões, dobra uma, 2, 3 vezes, já saquei mais ou menos como é que é. Aí agora eu vou abstrair, agora eu vou fazer uma generalização. E essa situação é típica em matemática, né? Porque a gente nunca consegue experimentar infinitas vezes. Por isso existe uma coisa que se chama indução matemática, por exemplo, tá? Então, a limitação física ali é uma estratégia para a gente trabalhar com abstração, com a generalização, etc., né? Porque eu não consigo dobrar, eu não consigo pensar em 527 dobras? Será?
Né? Então, Aham. é essa a intenção, entendeu, Rafael? Eu entendi. Mas essa oficina, assim, eu não sei, eu tenho a impressão que se fizer com fundamental, os alunos vão ficar bem interessados. Já no ensino médio, talvez se conciliar com GeoGebra, que no GeoGebra tem isso também, você já viu? Tem algumas modelagens que você consegue justamente fazer isso, fazer dobra e ver a figura que resulta. Eu só não sei se tem com corte, mas talvez eu procure, se eu não achar, eu vejo se eu tento fazer alguma coisa assim. Que tem com dobras assim, eu já vi. De 3D para 2D também, né? Que você pega uma, como é que eu vou dizer, um sólido e aí abre em uma área. Mas esse dos cortes eu achei interessante, assim, eu achei legal. Mas se você encontrar isso, Rafael, compartilha com a gente lá no fórum, para a gente ver isso aí, como é que é. Tá, eu Né? mando Porque sim. a gente está trabalhando aqui com diferentes materiais e possibilidades, né? Então, eu acho que acaba dando pequenas amostras para vocês do que pode ser feito. E aí, se vocês conhecem mais, né, é bacana compartilhar com os colegas para a gente ter um banco de dados, um banco de informações para fazer, né, atividades em sala de aula. Você concilia, né? Você faz aquela coisa, você mostra o modelo que o menino só vê em tela, depois ele faz no concreto, né? Ou o Ó, inverso, né? O inverso também eu uhum, já vi que é uma ideia também, que tem professor que usa, né? sim. Você apresenta o problema no concreto e aí, para ver se o menino fica curioso, né? Se ele ficar, aí você consegue ir para o abstrato com mais facilidade. Não sei, Uhum. mas eu já vi essa sugestão, sabe? No Tá, estágio, bacana. Compartilha inclusive. com a gente. Compartilha com a gente, então, por favor, Rafael. Tá, assim que Oi, depois eu dou uma Vivian. procurada, eu mando. Beleza, obrigada. Antes de eu falar o que eu quero falar, é só comentar com o Rafael que, assim, o pessoal do ensino médio, pelo menos a experiência que eu tive, um estagiário, né, que eu trabalhava no Coltec, e aí eu fui monitora lá, e do terceiro ano eles veem PA e PG. E aí um dos estagiários deu uma atividade de corte e dobra para eles, eles amaram. Só que foi de PA e PG, né? Não foi de geometria. Não, tem a ver, mas, né? Enfim. O que eu queria falar é que a gente ficou no meu grupo e eu ficamos assim, muito abismados de início, porque a gente só achava assim, uai, se a gente cortar, se a gente dobrar esse tanto de vezes e cortar do jeito que a gente está cortando, vai sair sempre as mesmas formas, só que é, várias formas, sabe? Não uma só. Por exemplo, a gente estava sempre achando vários quadradinhos ou então vários triângulos. Aí eu falei, gente, isso tá errado, não é essa a intenção, né, do trabalho. E a gente foi tentando, tentando, tentando. E de início a gente não achou a oficina interessante, porque a gente falou assim, a gente vai cortar e vai sair isso aqui sempre o mesmo resultado, não tá dando certo. E aí foi aí que a gente entendeu que nós estávamos com muito medo de errar, Jussara. De tentar mesmo, sabe? De falar que tá tudo bem se a gente errar, a gente tenta de novo, tem outro papel aqui à nossa disposição. Mas é muito estranho isso de que a gente estava lendo e relendo o arquivo que você mandou. O que a gente vai fazer agora? Tá, a gente já cortou, mas a gente já seguiu todas as instruções e não tá dando certo. O que a gente vai fazer? E aí a gente ficou muito presa a isso e depois a gente foi, né, tentando se soltar e assim, chegamos a um resultado que foi diferente de todo mundo, mas eu não sei se tá certo, se tá errado, mas a gente achou muito legal a oficina no geral, que mostra pra gente, assim, primeiro que ela dá muito aval pra gente trabalhar com vários assuntos na educação, né, no ensino fundamental e também no ensino médio, mas principalmente sobre essa questão da investigação, né, de os alunos, eles precisam ter essa autonomia e saber que eles podem errar e que o erro dele vai ajudar eles a aprender e que eles podem chegar a várias conclusões, vão ter várias conjecturas que vão ser quebradas várias vezes, mas depois eles podem chegar em uma que eles vão se convencer e
tá tudo bem. E essa tá... Ô, Vívia, me dá um exemplo de um erro. O que poderia ser errado nessa oficina? Não, eu falo assim, da gente, é porque a gente ficou com É que o do grupo pensou estava achando que seria um erro. de cortar fora da dobra. A gente ficou assim, mas se a gente cortar sempre na dobra, vai dar sempre, do jeito que a gente estava cortando, né? Vai dar sempre um tanto de triângulo ou um tanto de quadrado. E aí, pra gente, isso seria um erro, sabe? Da gente cortar um pouquinho fora da dobra, ou porque a gente ficou sem saber mesmo onde cortar direitinho. Bom, aquele vídeo que eu pus lá era exatamente porque essa oficina é difícil a gente explicar por escrito, né? Aí eu fiz o vídeo para mostrar que era em cima da dobra que os cortes eram feitos. Então, era só isso, né? E como dobrar mais de uma vez, né? Que a gente poderia dobrar de várias outras formas, né? A segunda, a terceira, então, mas tinha um lugar certo para dobrar, um lugar certo, sim, para pelo menos para vocês seguirem mais ou menos o mesmo caminho, né? Mas a partir daí era livre, né? As experiências e as variações que vocês poderiam fazer. Que é investigar exatamente isso, procurar caminhos diferentes, experimentar, o que acontece se eu fizer assim, se eu fizer assado, etc. Né? Sem medo, cortar sem medo. Aí um grupo falou lá assim, o problema de gastar muito papel, isso é o problema dessa oficina, realmente. Oi, Babi. Ei, aqui, é porque eu fiquei, bom, feliz que era um trabalho em grupo. Porque eu reparei que eu realmente sou muito, não sei, muito atrasada, não sei se atrasada é a palavra certa, mas eu tenho dificuldades em geometria. E eu fiquei dobrando aqueles papéis, tentando achar coisas e mesmo virando para tudo qualquer lado, tinha hora que parecia que eu não achava nada, assim. Aí, tá, mas conseguimos no final das contas, eu achei que eu consegui contribuir para o grupo também, e ficou bem, eu achei que ficou legal o nosso projeto. Mas tem como estimular mais a nossa cabeça de geometria depois de mais velho assim? Porque eu vi que até nos livros e tal, esse é o problema da maior parte dos professores, que não enxerga a grande geometria. E eu estou enxergando isso bastante em mim. Enfim. Eu tô rindo do seu jeito de falar, Babi, desenvolver geometria assim, gente mais velha. Eu acho que é sempre, né? A gente sempre pode se desenvolver, né? Partir do ponto em que está e ir elaborando, né, o pensamento geométrico. Eu acho que quando aqui na disciplina a gente está discutindo o ensino de geometria, mas também a geometria, né? Porque toda hora a gente esbarra com algum teorema, algum conceito da geometria que a gente tem que discutir, né? Isso, né? Acho que várias questões que surgiram lá na oficina são desse tipo. Não sei se vocês se lembram, na nossa primeira aula, eu relatei que eu tive uma experiência com o ensino de geometria bem parecida com o relato que alguns de vocês fizeram. Acho que esse era um assunto que ficava para o final do semestre, do ano, que nem sempre dava tempo de trabalhar, e eu tinha pouquíssima habilidade com geometria, e logo que eu comecei na universidade, eu praticamente fui aprender geometria no curso curso superior. Eu sabia pouquíssimas coisas da educação básica. Então, e eu acho assim, que muitos de nós aqui, dos nossos alunos, eles têm uma experiência parecida, né? E aí, eu acho que nunca é tarde para começar. Né? E vocês, professores de matemática, têm que
trabalhar com isso, né? Afinal de contas, vocês vão ser professores de geometria, né? E também, e nós estamos tentando quebrar essas rupturas que existem, né? Ou melhor, quebrar esse problema do fracasso do ensino da geometria, como a gente já discutiu um pouco, né? Então, acaba, Gabi, que ao mesmo tempo você, cada um de nós, se desenvolver geometricamente e também trabalhar com o ensino desse conteúdo. Sim, tem jeito. Sim. Imagina, depois, no final do semestre, conta para gente, faz essa reflexão do seu desenvolvimento com a geometria aqui na disciplina. Tá, vou fazer. Vai ser legal. Vai pensando nisso passo a passo, né? À medida que a gente vai avançando, como que está ficando para você. Ok. Bacana. Por falar, então, em conteúdos matemáticos, né, conteúdos da geometria, eu acho que tem umas coisas bacanas para a gente discutir. Por exemplo, definições, né? Um triângulo isósceles. Oi? Só um minutinho. Antes de falar um pouquinho sobre o conteúdo, acho que foi uma coisa que ninguém falou. Eu não acredito que foi um problema, assim, só do meu grupo, né? Que, na verdade, não é um problema também. O que aconteceu. Mas pode ser até por causa dessa atividade prática na pandemia, onde que a gente está com essa parte online. Eu acho que pode ficar um pouquinho complicado, né, de entender. Se estivesse no presencial ali, a gente vendo a dinâmica da atividade, eu acho que ficaria um pouco mais fácil, mas nós tivemos muita dificuldade para entender e ir discutindo as coisas que estavam acontecendo ali, sabe? Ao todo, o nosso grupo demorou mais ou menos 5 horas para fazer a oficina. E ainda a gente sente que ficou algumas questões abertas, sabe? Algumas coisas assim que talvez a gente podia ter pensado o que estava acontecendo ali e tudo mais. Então, eu não sei se é algo em relação a esse ambiente online, né? Talvez no presencial poderia ser algo mais fácil. Aí eu fiquei até pensando assim, nós que já somos futuros professores, tivemos uma certa dificuldade, então pode ser que essa atividade com meninos do ensino fundamental, com meninos do ensino médio, ela teria que ser pensada, né, de uma outra forma, não sei como, mas eu senti um pouco disso, que gastou um tempo muito bom e ainda ficaram algumas questões assim um pouco abertas. Tá, foi a primeira vez que eu fiz essa oficina assim, remotamente, né? Das outras vezes, ela acontecia presencialmente, óbvio, né? E em grupos na sala, e eu passava de grupo em grupo, orientando, tirando dúvidas, fazendo perguntas, isso que eu faço no fórum, né? De o que acontece e tal. Acontece presencialmente enquanto os grupos estão trabalhando. Isso faz diferença, com certeza, porque ali eu só pude fazer alguma pergunta para os grupos depois que o grupo meio que concluiu o seu trabalho, né? Então quebra, né, a dinâmica de trabalho do grupo. E ela costuma ser bem mais rica de possibilidades, né, no presencial. Para resolver esse problema, eu fiz duas coisas. Primeiro, fiz aquele vídeo lá explicando como fazer as dobras e os cortes, que é algo que é sempre difícil de explicar por escrito, e procurei dar um retorno para vocês bem rápido. O problema é que vocês foram fazendo mais no domingo, né? E eu não estava trabalhando no domingo, não, tá? Então, não consegui dar muito retorno para os últimos, né?
mas os grupos, os primeiros grupos, eu dei um retorno tal, e que poderia também ser uma orientação para os demais, né? Eu vi que foi que os últimos grupos foram se soltando mais para fazer a investigação, né? Então, isso aí deu um resultado positivo. E aí, então, assim, com crianças, né, no remoto, acho que tem que ter um cuidado muito maior, você tem razão. Né? Mas, assim, de qualquer forma, seja no presencial ou no remoto, essa oficina abrange muito o conteúdo matemático, da geometria, né? Muita coisa. Então, ela não poderia, isso é importante dizer, para a educação básica, ser feita assim, em uma semana, igual nós estamos fazendo, né? Eu acho que poderia ser feita passo a passo, né? Faz um pedacinho, faz o primeiro, né? Aquela só uma dobra e 2 cortes. Aí faz aquela oficina, aí os alunos dão um retorno, né? Relata o que eles observaram, as conjecturas, o que eles concluíram. Aí é o momento do professor sistematizar as ideias no quadro, né? Se eu cortar isso, acontece outro, fazer aquela organização, trabalhar com a justificativa de cada descoberta, né? Que foi um problema que aconteceu em todos os grupos aqui nossos, né? Vocês foram relatando, olha, se corto um triângulo equilátero, então o resultado, na hora que eu desdobro, eu vou achar um losango. Por quê? Né? Então, é importante, já né, nós estamos trabalhando desde o início da disciplina com a argumentação matemática, com as justificativas. É preciso justificar por que o resultado é cada um que vocês chegaram. E aí a gente vai ter que definir uma congruência aí relativo aos cortes. Né? Porque se eu tenho uma dobra e eu tenho um corte, esse corte vai gerar 2 lados. Ou um lado, se o ângulo for reto, se o ângulo de corte for reto, com a dobra. Então, eu vou fazer uma mistura de usar um artifício concreto como parte da justificativa matemática. E aí o professor tem que trabalhar isso bastante com a turma, né? Porque assim, a gente não está demonstrando teoremas aqui, né? A gente está levantando conjecturas e justificando matematicamente. Então, é importante, em cada passo, o professor dar uma parada ali para fazer a justificativa matemática, para organizar as ideias. E aí depois vem a segunda etapa, né? Como obter tais figuras, que corte eu tenho que fazer. E aí, sabe, fazer passo a passo, com mais cuidado. E aí a gente vai conseguir discutir muito o conteúdo da geometria nessa oficina, que não precisa necessariamente ser feita, eu acho que nem deve, né, no caso da educação fundamental, do ensino fundamental, ser feita numa aula só, em pouco tempo. Bom, isso é que eu penso sobre essa situação. Peterson, o que a turma acha? Vamos explorar um pouquinho mais o depoimento aí do Peterson e do grupo. O meu grupo também demorou um tempão para fazer. A gente ficou umas 3 horas e aconteceu o mesmo problema que acho que foi com a Vivian, que a gente ficou cortando, porque no dia o Moodle tinha caído. Aí a gente pegou só o PDF lá com o grupo, no grupo de todo mundo. E aí a gente não viu o vídeo de você ensinando a dobrar. E a gente ficou tentando por tanto tempo. Eu também achei, não sei, eu pensei que se fosse para fazer assim na escola, teria que separar um pouco as atividades, tipo, fazer em mais de um dia ou com mais horários. Obrigada, Babi. Mais alguém quer comentar isso aí?
Nem sempre, gente, a oficina que eu faço aqui com vocês, ela deve ser levada exatamente desse jeito para o ensino fundamental ou o ensino médio. Né? Porque aqui eu quero que vocês experimentem a oficina como alunos. Né? Então, para vocês viverem essa investigação e se envolverem, né? Igual o Rafael falou que poderia não ser interessante para alunos do ensino médio, mas vocês são alunos do ensino superior e parece que houve um certo envolvimento ali, né? Então, que a ideia é essa, né? Como que vocês, como alunos do ensino superior, se envolvem, investigam, exploram as possibilidades ali, né? Oi, Paloma. Ei, Jussara, só porque eu fiquei pensando nisso mesmo. Eu acho que o nosso grupo não teve tanta dificuldade de fazer atividade, tipo, de entender o que cada um estava fazendo, tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu cortar, mostrar na câmera e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que a gente ficou pensando, tipo, que por que nós somos da graduação? Porque a maioria acabou de fazer geometria plana, a gente tem muito conceito fresco na cabeça. Então, a gente conseguiu confirmar e visualizar muito do que a gente já viu. Então, a gente ficou até discutindo, será que seria interessante aplicar para alunos que não conhecem o conteúdo ou seria melhor aplicar para alunos que já têm um certo conhecimento e para eles poderem investigar aquilo que eles já sabem, sabe? Acho que isso foi uma coisa que a gente discutiu muito no nosso trabalho, pensando nisso, né? Tipo, como que a gente pode pegar essa oficina e adaptar, ou como que a gente pode pensar uma outra estratégia para começar um conteúdo e usar isso para reafirmar o conteúdo, sabe? Uhum. E aí vocês chegaram a que conclusão? Né? O que tem que saber o conteúdo antes de fazer oficina, ou pode usar oficina para introduzir conteúdos? O que vocês conversaram sobre isso, Paloma? Pois é, então, no meu grupo, a gente preferiu a ideia de aplicar a oficina para um pessoal que já conhece, já tem uma noção do conteúdo. Inclusive, eu fui uma das pessoas que falei, nossa, gente, imagina você dar uma lista para o aluno, tipo assim, acabou de ensinar o que é obstetriz, o que é diagonal, o que é mediana, mediatriz e tal, que foram conceitos que a gente foi falando, né, durante toda a oficina. E aí, durante a realização das oficinas, eles podem ir identificando todas essas coisas, eles podem ir traçando antes de fazer o corte para poder chegar nos outros objetos, sabe? Então, eu acho que nós, no geral, eu não sei se os outros integrantes estão aqui, mas eu acho que eu diria que nosso grupo achou que seria mais interessante fazer depois de já ter ensinado algum tipo de conteúdo e não previamente. Mas provavelmente adaptando e pensando em outras estratégias, tem como fazer antes também, né? De uma forma investigativa. Sim, e aí depende as orientações e o próprio encaminhamento vai ser diferente dependendo do que os alunos já sabem. E pode tanto assim, o aluno ele já sabe alguma coisa de geometria e faz a oficina para já conhecer aqueles conteúdos, ou ao contrário, né? Você faz a oficina para introduzir os conteúdos também, né? Mas aí você vai ter que adaptar, né? As orientações e o tipo de condução, né? Da atividade. Rafael, você está com a mão levantada? Não, é que eu ia falar de prática que eu já acabei dando, até no estágio, inclusive, e o professor sugeriu justamente o inverso. Eu também pensei nisso, sabe? Primeiro passar o conteúdo para depois levar a aplicação. E o professor sugeriu o inverso, por conta que, assim, pensando bem naquela coisa piagetiana, sabe? Perturbar o menino primeiro com o problema, mostrar uma coisa que ele fica assim, mas o que é isso, sabe? Para tentar despertar a curiosidade e aí, com isso, você ir introduzindo os conceitos aos poucos. Exatamente. Então, se a gente pode fazer dos dois jeitos, mas cada jeito vai ter uma estratégia diferente, né?
E a primeira vez, até um materialzinho que eu preparei do estágio, né, para justamente aplicar a geometria para astronomia, no caso que eu tinha feito. Aí, quando eu comecei a introduzir nos conceitos, primeiro, o pessoal falou que ficou muito sexy, o lado do estágio, que eu fiz no CP, o segundo estágio, né? Falou, você é de sexo mesmo, né? Aí, por conta que chegou muito formal, ele falou assim, olha, os meninos vão ou dormir ou não vão prestar atenção, ainda mais que já era online, né? Não ia ser em sala, então ia dar o alt tab ali e fazer outra coisa, porque ia achar muito maçante, sabe? Agora, se eu levasse primeiro o problema para depois desenvolver em cima, e aí eu fiz desse jeito que ele falou, e realmente os meninos ficaram mais curiosos, perguntaram mais, mesmo sendo no EAD, né? Que é mais difícil, ainda eles acabaram intervindo mesmo durante a aula. Ai, que bacana essa experiência, Rafael. Mas assim, um momento que é sempre muito importante em qualquer atividade de investigação, qualquer atividade que os alunos participem mais, é um momento de organização das ideias. Né? Depois de um certo, né, momento, os alunos explorando, investigando e tiram suas conclusões e tal, tem que ter um momento de socialização, em que tudo que foi falado pelos alunos é registrado, é organizado para meio que para dar o conteúdo, né? O dar o conteúdo, nesse caso, acontece de uma maneira diferente, né? Primeiro os alunos vão investigar, explorar, passear naquilo ali, e aí depois o professor vai organizar as ideias, e o contato, o sentimento que os alunos vão ter daquele conteúdo vai ser completamente diferente, porque eles já experimentaram aquilo, já fizeram alguma coisa de concreto relativo àquele conteúdo. Então, a maneira como ele constrói aqueles conceitos é bastante diferente. A gente vai ver isso muito, esse tipo de discussão, nos seminários, né, no livro na semana que vem. Tá? Quem mais quer falar? Cara, Oi. eu vou te contar. Eu estou com vergonha, mas sabe quando eu falei dos erros? A gente não sabia do seu vídeo, a gente não viu. Simplesmente. Não sei o que aconteceu. Aí eu vi agora e falei, meu Deus, fiz muito diferente. Mas a minha dúvida é, será que existia? Porque o objetivo da oficina era encontrar o máximo de lados para uma figura? Ou não? Qual daquela das Pelo dobras? menos não entendi. Daquela de mais de uma dobra? Ali era para ver o que aparecia, uai. O vídeo era só para falar como orientar é que era para dobras, fazer as dobras. Sim, eu vi. E cortar. E variando os ângulos para porque... poder ver o que acontecia. Eu não sei se você viu do meu grupo. Aí, assim, eu encontrei um número a mais do que o que vocês encontraram, né, todos. Então, eu fiquei sem saber se estava certo, estava errado. Por isso que a gente cortou, não foi na dobra, a gente ficou eu fiquei realmente dobrando no meio toda vez, né? Eu fiz até um caminhozinho assim para ver o que a gente tinha feito e tal. E para mostrar os cortes. E aí a gente cortou na forma de trapézio e deram 2 elevado a N mais 2. Então eu falei, olha, tá mais? Aí eu fiquei. Ganhamos! Aí eu fiquei... Mas, Vivi, ali, esse ponto sempre gera dúvidas. Por isso que eu gravei o vídeo, né? Então, e aí, presencialmente, quando essa dúvida vai surgindo nos grupos, eu vou explicando grupo a grupo o que tem que fazer. E ali eu não estaria com vocês na hora que a dúvida surgisse, né? Aí eu antecipei a dúvida.
A gente viu, não foi por ignorância, não, sabe? Não por a gente não querer, porque a gente não viu mesmo, a gente passou de... Tudo bem, passou. Mas Tudo bem. Mas, eu enfim, isso não é erro. Não é erro, porque vocês investigaram, vocês foram por outro caminho, né? E isso é muito comum na sala de aula, né? É verdade. É aquela coisa, quanto mais protagonismo os alunos têm, menos controle o professor tem sobre o que aconteceu. O que acontece, né? Sim, verdade. Era só esse relato mesmo que eu queria dar. Tá. Eu vi que tinha alguma coisa ali, eu não sabia que vocês não tinham visto o vídeo. Eu pensei assim, eles resolveram se libertar até do vídeo que eu mandei. Muito bom. Bom, gente, aí eu vou voltar então para aquele ponto que eu comecei, que é sobre as definições. Por exemplo, um triângulo equilátero é ou não um triângulo isósceles? O que vocês acham? Ou aí é na mesma linha, um quadrado é ou não um retângulo? É ou não um losango? Alguém teve dúvida? Algum grupo teve dúvidas com relação a isso? Se estiver errado, eu preciso voltar no meu estágio e corrigir isso tudo, que eu ensinei isso tem pouco tempo. Como é que você entende isso aí, Paloma? Não, peraí que agora eu tô até pensando, calma. Tá, Processando. no grupo, todo mundo aí, né? O que eu estou perguntando se triângulo equilátero é também isósceles, se quadrado é retângulo, se quadrado é losango. Prova de geometria. São casos particulares uns dos outros. Aham. Mas são não, também, né? O quadrado é o nome que a gente dá para um retângulo que todos os lados têm o mesmo comprimento, por exemplo, né? Então, é justamente para separar um caso especial. Que é o que eu estava falando, problema de contorno, né? Que você pega, por exemplo, um valor que dá um resultado muito específico, e aí no GeoGebra os meninos ficam mexendo, vai encontrar as coisas assim, né? O quadrado é um quadrilátero que é ao mesmo tempo retângulo e losango. Isso mesmo. É. É outra maneira de definir quadrado. E tem uma coisa também que a gente às vezes faz em geometria, que é colocar condições supérfluas. Né? Por exemplo, o que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes iguais a 90 graus. Precisa dar todas essas condições para definir quadrado? Né? Ou seja, quais são as condições mínimas, qual é a quantidade mínima de condições que eu tenho que dizer para definir um quadrado. Né? Então, aqui a gente trabalha com o problema de máximo e mínimo aqui, de otimização. Né? Quais são as condições para eu ter um quadrado e qual é a quantidade mínima de condições que eu tenho que colocar para garantir que eu tenho um quadrado. A gente, professor, tem que ter muito cuidado com isso para não ficar definindo coisas supérfluas, né? Colocando um monte de coisas para definir, né, quadrado ou triângulo equilátero, sei lá, né? Por exemplo, né, para definir triângulo equilátero, eu tenho que dizer que é um triângulo que tem os 3 lados congruentes e os 3 ângulos congruentes. Preciso falar isso tudo para definir triângulo equilátero, né? Então, a matemática gosta de minimizar essa coisa, ela é econômica, né? O que é o mínimo aqui que eu preciso para definir essas coisas, né?
Ou seja, aqui para a nossa oficina a gente também está discutindo conteúdo da geometria, né? A gente é aluno do ensino superior. E aquele quadrilátero que apareceu um monte de vezes, dois lados adjacentes congruentes. Você tinha dois lados congruentes e outros dois congruentes, só que os quatro não eram congruentes. Ele não era um quadrilátero qualquer, né? Ele tem alguma coisa especial. Alguém pensou em batizar esse quadrilátero aí, dar um nome, definir, etc. Gente, vocês estão tão calados hoje. Tá tudo bem? Turma? Eu acho que meu grupo falou que é losango. Losango regular. O que é losango regular? Um losango com todos os lados. Existe algum Eu acho que foi isso. Eu não lembro. Não tenho certeza, não. Tem algum losango que não tem os quatro lados congruentes? Qual que é a definição de losango? Foi um pleonasmo, Gustavo. Você não está entendendo. Pois é, gente. Tem que cuidar disso aí. Oi, Bárbara. Jussara, eu não sei se eu entendi qual que era a figura. É uma que era assim? Eu não sei fazer com a mão. Ele era... Era assim? O que parece um dente? Não vou... Eu ia pegar um papel aqui, mas ele tem dois lados congruentes e os outros dois congruentes também, só que esses outros dois não são congruentes com os dois primeiros. Parece uma pipa. Aham. Isso. Pra mim você tava falando de outro, que era tipo um bumerangue. Sim. Também. Esse o meu grupo falou que era um polígono convexo. Mas o da pipa também. já não é convexo, né? O Anderson está comentando aqui, ele é um quadrilátero, mas ele tem propriedades especiais, o Anderson, ele não é um quadrilátero qualquer. E aí, algum grupo poderia ter pensado, vou definir essa coisa aqui, né? Tem esse nome pipa, será que o convexo e o não convexo podem ser chamados de pipa? Por aí vai. Então, tem muita... Quadrilátero estranho. Ok, Anderson, fale mais sobre o quadrilátero estranho. O Petros está me expondo aqui no grupo. Palhaço. Agora você tem direito à defesa. Vamos lá. Não, professora, o quadrilátero estranho acho que não é esse que a gente. O da pipa eu entendi qual que é. O que eu chamei do estranho é o que a Bárbara falou. O que é dar, tipo, esse quininha pra dentro, esse dentezinho nele. Mas esses aí que você era proposto primeiro, eu realmente não sabia que tinha nome. Eu fiquei assim, gente, esse trem tem nome? Eu não sabia que isso pra mim era só quadrilátero mesmo. Mas eu entendi, ele tem uma propriedade mesmo. Dois lados congruentes e os outros dois congruentes também, né? Mas a gente pode, tipo assim, a gente que vai definir como pipa ou ele já tem um nome popularmente conhecido de quadrilátero, entendeu? Pois isso faz parte da investigação. Na hora que vocês se depararam com isso, né? Com essa figura ali, que não é uma figura que normalmente frequenta as aulas de geometria, o que vocês fizeram com aquilo, né? Ele tinha alguma coisa em especial e ele ficou ali na categoria de quadrilátero qualquer, mesmo tendo alguma coisa especial, ninguém teve a curiosidade de procurar
se existia esse quadrado, esse quadrilátero, se ele era definido. Será que a pipa tem alguma coisa a ver com a ponta de flecha? Será que eles podem ser classificados numa mesma categoria de quadriláteros? Tá? Esse tipo de discussão faz parte da investigação. Né? Como é que vocês se comportam diante de uma descoberta matemática? Opa, tem uma coisa estranha, eu vou esconder aqui para debaixo do tapete? Ou eu vou procurar me informar se já existe alguma coisa sobre isso, patentear o nome, né? Falar assim, olha, eu descobri um novo tipo de quadrilátero. Professora, quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi aquela das isometrias, a reflexão de um escaleno por uma dessas arestas. Isso são todos, né? A gente estava sempre fazendo reflexões, né? Não, mas o escaleno, ele faz, como é que fala? Essa ponta de flecha, que você faz os outros triângulos, que nem do retângulo, ele faz um isósceles, por exemplo. Agora, do Mas o escaleno... escaleno depende do lado que está na dobra, né? Tem que ser o menor lado, né? Tem É que isso? ser A menor aresta, não é? Não, pode ser até o segundo menor. Então, bom, fica aí. Vai testar depois. São conversas e explorações que precisam ser feitas enquanto vocês estão na oficina. Oi, Paloma. Eu só ia comentar que no meu grupo, a gente até, tipo assim, percebeu essa diferença. E a gente até se questionou, mas o que é isso? Aí a gente só definiu, é um quadrilátero e um é convexo e o outro não é convexo. Então, a gente não foi muito além disso. Mas a gente se questionou sobre o que era, sabe? Tipo, a gente entendia que era diferente dos outros. Mas a gente não chegou a definir além de ser convexo ou não. Tipo, o convexo convenceu a gente. Porque ele é mais do que isso só, né? E aí vocês achavam que já sabia tudo de geometria, tá vendo? Oi, Anderson. Não, é que eu ia falar que só que, tipo assim, foi meio que isso, eu levantei, a mão demorou, foi levantando lentamente, a Paloma meio que falou o que aconteceu no nosso grupo também, porque a gente só percebeu que um era convexo, até a Andressa que percebeu isso, a questão do ângulozinho, que quando aumentava o ângulo, um quadrilátero deixava de ser convexo, a gente chegava no quadrilátero não convexo, né, que a Paloma falou. Mas, assim, dar nome realmente, de pensar, assim, num específico, a gente também não tinha chegado, não. Não tinha entendido, não. Então, depois dá uma procurada, tá, gente? Para ver aí o que vocês descobrem mais sobre essas coisas. Bom, e sobre o sentimento de liberdade de vocês, aquela questão que eu coloquei lá no fórum, né? Quanto você se sente livre para investigar em geometria? Vocês pensaram sobre isso, essa pergunta existencial aí? Oi, Bárbara. Falando por mim, não pelo meu grupo, mas eu acho que eu me sinto muito mais livre usando GeoGebra do que usando papel e tesoura, porque tem toda essa coisa de muito papel, tesoura, e às vezes não dá para fazer tantas dobras, porque o papel fica muito grosso, e aí eu fui tentando fazer várias dobras, aí eu consegui chegar na sexta. Fiz a quinta e fiz a sexta. E aí, a partir da sexta, com a sexta, eu não consegui cortar com a tesoura, e aí eu cortei com estilete. Só que aí, a sétima, o papel nem dobrava mais. Aí, eu sinto que o GeoGebra, nesse sentido de experimentação, ele dá muito mais possibilidade do que o papel. E aí eu acho que essa possibilidade eu entendo como a liberdade, sabe? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas
eu senti a liberdade mais por meio da tecnologia do que com coisas concretas. Você já estava aqui na hora que a gente discutiu essa limitação de não conseguir dobrar muito? Não, eu cheguei um pouco atrasada. É que a gente já conversou um pouco sobre isso, isso é uma possibilidade para abstração, porque a gente vai observando padrões, né? Se eu dobro uma vez, duas vezes, três vezes, está acontecendo isso. Então, a ideia era chegar a um ponto em que eu não preciso mais dobrar para abstrair, para generalizar. Então, a impossibilidade física pode ser uma possibilidade de abstração. Entendi, mas eu queria dobrar porque eu estava amando as formas, eu estava achando bonitinho demais os desenhos, tava tipo um origami mesmo, e eu queria continuar dobrando, assim. E aí, na sexta, já estava parecendo muito um círculo. E aí eu queria ver, assim, tentar fazer aquele limite, sabe, para ver quantos ia demorar. Óbvio que infinitos, né? Mas assim, pelo menos para tentar chegar numa forma mais circular possível. Ali, teoricamente, a gente consegue dobrar infinitas vezes, né? Mas na prática, não, né? E aí dá para trabalhar com essa ideia de limite, sem, lógico, sem definir limite, né? Mas trabalhar com essa ideia de que os polígonos vão tendendo para o círculo, né? Da estrela e o polígono, eu nunca sei se é côncavo ou convexo, né? Eu não sei esses nomes, gente. Mas a estrela e o outro, né? Um tende para o círculo e o outro, a estrela, vai tender para que objeto, que polígono, quando o número de lados tende a infinito, quando o número de dobras tende a infinito. Isso é uma pergunta investigativa também. E aí, alguém mais quer comentar esse ponto, esse assunto? Tô pensando também que dependendo do ângulo do corte, ele aproximava mais de um círculo também. Eu lembro que teve um que acho que era algumas dobras. E aí eu cortei um que tava bem pontudo e eu acho que a Ingrid cortou um que não tava, tipo, já parecia um círculo já por causa do ângulo também. Então isso era outra coisa que faz diferença, né? Você tem que cortar, tipo, certinho, fazer a medida certinho e tal. E aí a pergunta, então, pode ser o contrário, né? Que ângulo eu devo cortar para obter uma figura que tende para um círculo? Quais são os ângulos possíveis que eu tenho que cortar? O que mais, turma? Mas nada? Estamos saturados já de dobras e cortes? Foram muitas dobras e muitos cortes. Bom, eu já fiz toda a minha listinha aqui de assuntos para conversar sobre essa oficina. Eu tenho uma dúvida, então, que veio assim agora. Porque o meu grupo, a gente demorou muito tempo para fazer a oficina, assim, muito tempo mesmo. Tipo, 2 dias. E aí, a gente até comentou no fórum que um dos pontos que não poderiam ser tão legais da oficina seria essa quantidade de tempo. Eu acho que, assim, eu acho que o tempo maior foi para entender mesmo, de fato, a oficina, porque depois que a gente viu o vídeo, as coisas fluíram bastante. Mas antes a gente estava
Não sei, a gente estava um pouco perdido. E aí, mas mesmo assim demorou um tempo, depois que a gente entendeu. Aí como seria aplicar isso numa sala de aula, tendo em vista o tempo, né, das aulas? Tipo, seria como fazer, sei lá, alguma coisa extracurricular ou dar as aulas e aí depois no final ir fazendo a oficina durante semanas, meses, não sei. Eu fiquei com essa dúvida. Uma sugestão que eu dei aqui foi de dividir a oficina em partes, e porque a cada passo ali, a cada etapa da oficina, é importante o professor organizar as ideias, ter um momento de sistematização, de os grupos socializarem as descobertas e trabalhar também com as justificativas, né? Não, é lógico que não é uma demonstração formal, mas justificar por que quando eu corto desse jeito eu obtenho tal polígono, tal quadrilátero. Então, para cada pedacinho ali da oficina, é importante ter um momento de organização das ideias, né? Então, na educação básica, ela demoraria bem mais tempo, nesse sentido, né? De que ela seria dividida em partes e teria mais momentos ali para discutir as coisas, né? Aqui a gente está fazendo meio só uma amostra para vocês viverem a experiência, né? Aqui é uma oficina para alunos do ensino superior, digamos assim, né? Alunos de matemática do ensino superior. Né? Mas aí também, acho que cada professor deve dosar o uso dessa oficina de acordo com sua turma, né? Só não pode perder o espírito investigativo, né? Torná-la muito engessada, eu acho. Bom, mais alguma coisa aí sobre a oficina 2, gente? Então, depois, se vocês fizerem essa oficina nas turmas de vocês, pensa direitinho como organizar e conta aqui pra gente, tá? Como foi. Professor, eu coloquei no chat aí Oi. os links do GeoGebra. Tá no chat. Tá. Eu vi. Obrigada, Rafael. Então, gente, ó, tem um monte de material aí pra gente explorar agora. Aí junta, Bárbara, GeoGebra com dobras e cortes. Mas, assim, para a criança tem um tchan a mais, né? Você fazer com papel, porque elas vão... Aí tem que ter cuidado com a tesoura, né? Porque elas vão pegar na coisa, né? Vão experimentar e medir, né? Eu acho que tem um efeito mais concreto, digamos assim, né? Eu concordo totalmente, assim, eu acho que para criança é quase obrigatório ser com papel, mas eu acho que, igual eu falei na última aula, depois que eu descobri as outras possibilidades do GeoGebra, eu tô um pouco viciada. Aí eu quero usar tudo no controle deslizante, nas coisas movendo e tal. Aí talvez também seja por causa disso. Mas eu acho que para criança, sim, papel com certeza. Você está vivendo um momento de encantamento aí com o GeoGebra, né? Bacana. Bom, gente, ficamos por aqui, então? Vocês hoje estão muito tímidos. Essa aula só funciona com vocês falando muito. Mas todo mundo teve prova semana passada. Foi difícil. Acho que é isso, pelo menos. Uhum. Aí eu deixei lá no... Eu mudei um pouquinho a programação, que eu deixei a quarta-feira agora para os grupos trabalharem nos seminários, tá? Então, já está a programação lá no fórum até o dia 19 de julho, e para a gente, né, com todos os seminários e tal, então vamos voltar agora nossa atenção para a leitura do livro, tá?
Alguém tem dúvida, alguma dúvida sobre a organização dos seminários? Se quiser aproveitar agora para perguntar. Bom, e aí eu pedi para todo o grupo conferir se seu espaço está certinho lá no fórum, tá? Eu programei para a gente discutir cada capítulo, né, até meio-dia do dia da aula, tá? Que aí para a gente vai ser uma semana lendo o livro juntos, né? Lendo, comentando e assistindo apresentações. Então, vão ser 5 encontros, né, a partir de segunda-feira, só para discutir o livro, tá? E aí confere, por favor, o espaço lá dos seminários e responde uma enquete que eu coloquei lá no Assuntos Gerais, na nossa turma, sobre uma aula aí para frente. Bom, alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então é isso? Podemos parar por aqui? Então tá, gente. Então, estou parando a gravação.